bem, dando continuidade à nossa aula, vimos no primeiro bloco a estrutura do Poder Judiciário. Vimos que os órgãos que compõem o Judiciário se dividem numa estrutura organizada. Essa estrutura, ela pode ser dividida em justiça especial e comum, primeira e segunda instância. Justiça especial, trabalho eleitoral e militar, justiça comum federal e estadual. Cuidado, justiça federal é justiça comum, mas é uma justiça diferenciada porque trata exclusivamente dos interesses ligados à União, nos termos do artigo 109 da Constituição. Na primeira instância, os juízes singulares. Na segunda instância, os julgamentos por grupos. Na instância regional, são chamados desembargadores. E eles ocuparão essas funções sem concurso público, ou vindo da carreira da magistratura, ou por ocupação do chamado quinto constitucional. E aí a gente só organizou bem rapidamente essa questão do quinto, eu vou comentar agora melhor, e falamos que depois ainda tem uma instância superior, que não seria uma terceira instância, porque não analisaria pela terceira vez o processo, só verificaria se o direito foi bem aplicado ao caso. Muito bem, as instâncias superiores, elas são compostas, então, pelo STJ, TST, TSE e STM, e também pelo Supremo Tribunal Federal. Por que Supremo? Porque ele não é mais importante que ninguém, mas sim cuida da norma mais importante, suprema, superior do nosso ordenamento jurídico, que é a Constituição Federal. E, por fim, falamos que o CNJ, ele, apesar de compor a estrutura do Poder Judiciário, ele não entra no organograma porque ele não é um órgão jurisdicional, ou seja, ele faz parte do judiciário, mas ele não tem função jurisdicional, tem essa função de a questão correcional, administrativa, ligada à própria atividade que o judiciário exerce e não voltado à população. Muito bem. Vamos agora ao organograma novamente, para que a gente aponte, então, a composição dos órgãos do Poder Judiciário nas instâncias superiores. Vamos lá, então. O Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição Federal. O Supremo, ele é composto de 11 ministros. Ministros que, obrigatoriamente, nos termos do artigo 14 da Constituição, devem ser brasileiros natos. Todos os 11 ministros do STF. A Constituição também vincula uma idade mínima e máxima aos ministros do Supremo. 35, idade mínima, e 65, idade máxima. Professor, eu quero ser ministro do Supremo. O que eu preciso ter? Você precisa ter reputação ilibada e notório saber jurídico. Aí você fala, mas eu preciso ser um membro do Judiciário? Não. Eu preciso ser um membro do Ministério Público? Não. Eu preciso ser um membro da advocacia? Não. Basta que você tenha reputação ilibada, notório saber jurídico e que você seja escolhido pelo presidente da República e depois o Senado Federal confirme a sua escolha, que é a chamada sabatina dos ministros. Nas instâncias superiores, o nome da função é ministro. Muito bem, então são 11 os ministros que ocuparão as cadeiras do Supremo, desde que sejam brasileiros natos, tenham entre 35 e 65 anos, reputação ilibada, notório saber jurídico, sejam escolhidos pelo presidente da República e confirmados, sabatinados pelo Senado Federal. Inclusive, tecnicamente, não precisa nem ser bacharel em direito para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqueles que dizem o contrário estão equivocados. Por quê? Porque eu não preciso ter notório saber jurídico,
fazendo faculdade de Direito. Eu posso estudar sozinho em casa, posso ser um autodidata. Então, é claro, raríssimo. Mas, se, por exemplo, da área fiscal, da área contábil, eu estudei Direito pra caramba, mas não fiz faculdade de Direito. Posso ser ministro do Supremo? Pode, sim. A Constituição não veda. Basta que você, mesmo sem ter feito a faculdade, tenha o notório saber jurídico. Professora, como que eu vou lembrar que são 11 ministros? E aí a gente tem uns macetinhos para te ajudar a lembrar. STF, o que significa STF? Somos time de futebol. Quantos jogadores tem num time de futebol? Não são 11? Portanto, 11 ministros no STF. Somos time de futebol. Ajuda você a memorizar quantos são os ministros do STF. Muito bem. O STJ, ele então é o órgão do judiciário responsável pela análise da legislação infraconstitucional que decorra da chamada justiça comum. Como é feita a composição dos membros do STJ? No STJ, a composição também é eclética, como eu havia dito na segunda instância. Lá no Supremo é livre. Quem escolhe é o presidente da República a composição da corte. Na instância superior, não. Eu tenho parcela que vem da carreira da magistratura. E parcela que vai vir de onde? Que vai vir do Ministério Público e da OAB. Aí você fala, professor, eu sei, é o 5º constitucional. Cuidado, no STJ não chama 5º constitucional porque a reserva de vagas não é de 1/5, mas sim de 1/3. Então, no STJ em particular, só lá no STJ, eu chamo de terço constitucional, porque 1/3 das vagas vai ser ocupado por membro do Ministério Público e da OAB. Na verdade, mesmo sendo membros da magistratura, os outros 2/3, não há promoção para o STJ, é nomeação. Então, todos os cargos do STJ são nomeados. Mas a nomeação tem que decorrer entre membros da magistratura, Ministério Público e OAB. Aqui 1/3 fica 1/6 para cada uma das carreiras. Quantos ministros, no mínimo, compõem o Superior Tribunal de Justiça? 33 ministros. Aí você fala, professora, que difícil, como que eu vou lembrar? O que significa STJ? Aqui, STF é somos time de futebol. E STJ, somos todos Jesus. Aí você fala, mas o que tem a ver? Tem a ver qual a idade que Cristo foi crucificado. Não foi 33 anos? Pronto, lembra que os ministros do STJ são, no mínimo, em 33. Muito bem, precisa ser brasileiro nato para ser ministro do STJ? Não, pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Aí os outros requisitos são os mesmos, 35 e 65 anos, como idade mínima e máxima, e também eles devem ser dotados de reputação ilibada e notório saber jurídico dentro da carreira da magistratura, do Ministério Público ou da OAB. No Tribunal Superior Eleitoral, obrigatoriamente o presidente do TSE é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que também vai... Perdão, o presidente do TSE vai ser um dos ministros do STF. Nossa Senhora, eu enrosquei agora para explicar de novo. O presidente do TSE é um dos ministros do STF. Agora sim, né? Qual é a composição do TSE? O TSE é composto de 7 ministros. 7 ministros. O TST
é composto de 27 ministros. Então, o TST, 27, e o TSE, 7 ministros. Professora, como que eu vou lembrar? Muito bem, não são 7? É só você jogar o T para frente, que vira 7. Você joga de TSE o Tzinho aqui para frente e virou 7. Portanto, você vai se lembrar que são 7 os ministros no TSE. Professor, e como que eu vou lembrar dos 27 do TST? Muito bem. T de 30. 30 sem 3. 30 sem 3. Ou 30 sem 3 é igual a 27. 30 sem 3, 27. Ok? Da mesma forma que os ministros do STJ, a idade mínima, a reputação ilibada e o notório saber jurídico, bem como a composição eclética, mas aí aqui a gente chama de quinto constitucional, porque é a composição de 1/5 dos membros decorrentes do MP e da advocacia. Então, cuidado! Nos tribunais, eu tenho uma composição eclética. Só que no STJ, a regra não é do quinto constitucional, e sim do terço constitucional. Muito bem, então a gente viu, nesse esquemão geral, o que é mais importante dos órgãos do judiciário. E aí você fala, professor, e o CNJ? Qual é a composição do CNJ? O CNJ é composto de 15 membros. 15 membros. 15 membros. E depois eu vou fazer um esquema para vocês, quando a gente for falar do CNJ, para que a gente possa memorizar quem são os 15 membros que compõem esse órgão, que faz parte do Poder Judiciário, mas não tecnicamente tem exercício de poder jurisdicional. Muito bem. Então, depois dê uma lida no artigo 94, que vai falar da regra do quinto constitucional nos tribunais chamados de regionais, na segunda instância. A gente já sabe que é 1/5 de composição de membros do Ministério Público e da OAB. Se a gente está falando dos tribunais de justiça, então quem indica é o Ministério Público do Estado, ou seja, da respectiva classe, e a OAB daquele Estado. Se a gente está falando de TRF, aí o ligado à Justiça Federal, ligado à União, portanto, o Conselho Federal da OAB e, por consequência, o Ministério Público da União. Muito bem. Requisitos para ocupar o cargo do quinto constitucional. Tem que ter, no mínimo, 10 anos de carreira, tanto no MP quanto na advocacia. Para todos aqueles que ocupam os cargos do quinto, ou seja, do terço, há necessidade de reputação ilibada e notório saber jurídico, no sentido de que a pessoa ela tem preparo jurídico suficiente para estar no exercício daquela atribuição. Todos os órgãos superiores, bem como o Supremo Tribunal Federal, encontram-se fisicamente em Brasília, ou seja, na capital federal. Muito bem. A gente viu que os ministros do STF são em 11 e obrigatoriamente são brasileiros natos. Idade mínima 35, idade máxima 65 e também reputação ilibada, notório saber jurídico, só que é diferente. Por quê? Porque no Supremo Tribunal Federal eu tenho uma indicação direta do presidente da República, não necessariamente alguém da estrutura do judiciário, nem advocacia, nem MP e nem magistratura. Via de regra mas não necessariamente. Basta que tenha notório saber jurídico, reputação ilibada, atenda o requisito da idade, seja brasileiro nato e seja sabatinado, confirmado pelo Senado Federal por meio de maioria absoluta do Senado Federal.
Já no STJ, 33 ministros, lembra? Né, que no STF somos time de futebol e no STJ somos todos Jesus. Então, lembrar dos 33. Não precisa ser necessariamente brasileiro nato, pode ser naturalizado e tem que ter idade mínima igualzinho no Supremo e reputação ilibada e notório saber jurídico. Mas é 1/3 a composição. Professor, os ministros do STJ, então, eles vêm da magistratura por nomeação, ou eles vêm do Ministério Público ou da advocacia. Existe também a indicação, é a mesma coisa. A ideia é que quem nomeia os ministros do STJ é o presidente da República e também tudo que é na instância superior passa pela sabatina do Senado Federal por meio de maioria absoluta. Há uma diferença com relação ao terço constitucional, porque é 1/3 dos membros do MP e um terço dos membros do MP e da advocacia. Aí esse 1/3 eu divido 1/6 para o Ministério Público e 1/6 para a OAB. Cuidado só que, como eu estou na instância superior ligado à justiça comum, a indicação no MP vem do MP da União, ou seja, MPF, porque é na justiça comum, MP estadual e MPDF. Professora, por que não tem MPE? Por que não tem MPT? Porque aí são da justiça especializada e são para os respectivos tribunais, eles têm tribunais próprios. Então, para o MP, MPF, MPE e MPDF. Muito bem. Aí tem a indicação por lista tríplice da carreira para escolha. O presidente da República escolhe, o Senado confirma por meio de maioria absoluta. Muito bem, então essas são as ideias gerais acerca da composição dos órgãos do Poder Judiciário. O que mais que é importante eu saber? Eu vou falar depois das garantias da magistratura, vou falar da questão do órgão especial, da cláusula de reserva de plenário, mas com relação a competências, a gente não vai ficar aqui lendo os dispositivos constitucionais acerca da competência dos órgãos do Poder Judiciário. Eu vou deixar um material extra para vocês, depois, você vai poder baixar, que vai ter uma tabela com todas as competências de todos os tribunais. Então, depois você vai rachar de estudar. Por quê? Porque eles adoram, literalmente adoram, perguntar sobre as competências, principalmente do STF e do STJ. Então, é importante você saber que no STF e no STJ existem 3 grupos de competências. Isso já ajuda demais a gente a memorizar. Muito bem. O primeiro grupo é um grupo de competência originária. Isso é para o STJ e para o STF. Depois, uma competência recursal ordinária. E, por fim, uma competência recursal no STF extraordinária, no STJ chamada de competência recursal especial. Então, fica assim, STF e STJ. STF, artigo 102. STJ, artigo 105. Então, eu tenho 3 blocos de divisão de competência. Eu tenho a competência originária. Eu tenho a competência recursal. Então, a competência originária são todos aqueles assuntos que, obrigatoriamente, devem ser apresentados, em primeiro lugar, para ou STF, 102.1, ou o STJ, 105. Okay? Pedido inicial originário é apresentado diretamente nesses órgãos, competência originária. Já a competência recursal, ela se divide em competência recursal ordinária e competência recursal extraordinária,
para o STF, então o nome é extraordinário, e no STJ, competência recursal especial. Por isso que para o Supremo é recurso extraordinário e para o STJ é recurso especial nos processos que decorram aí da análise de normas infraconstitucionais na competência comum. Por quê? Porque a competência é especial no STJ e extraordinária no STF. Então, o que eu quero que você saiba? Que a divisão é essa, ou é originária ou é recursal. Pode ser recursal ordinária ou pode ser recursal extraordinária para o STF e especial para o STJ. Então, dentro do 102, eu vou ter as competências do Supremo ordinária no 102.1, recursal ordinária no 102.2 e recursal extraordinária no 102.3. Para o STJ é a mesma coisa, só que é o 105.1, 105.2 e 105.3. Eu vou deixar a tabelinha para vocês e eu quero que vocês estudem depois. Professora, como que a senhora vai dividir a minha tabela? Assim, ó, existem matérias que são matérias penais e matérias civis. Então, eu vou dividir por temática dentro desses 3 blocos. Dá uma lida pelo menos umas 3 vezes nessa tabela que eu garanto que você vai acertar a questão de competências. Muito bem. Para a gente então não ficar preso nessas questões de leitura dos dispositivos, vamos aí a questões que são fundamentais também no título Poder Judiciário. Vamos falar agora das garantias da magistratura. Muito bem. Quais são as garantias da magistratura na Constituição Federal? A Constituição Federal estabelece aos cargos de magistrado garantias diferenciadas dos demais. Por quê? Por causa da natureza da função e por causa de ser um cargo político. Então, é um acúmulo. O fato de ser um cargo político e a natureza desse cargo político é que outorgam aos membros da magistratura essas garantias diferenciadas. Só saiba já, estou te dando a dica, que essas garantias também são as mesmas para os membros do Ministério Público e para os conselheiros no Tribunal de Contas. Então, os conselheiros do Tribunal de Contas e os membros do Ministério Público também ganharam no texto constitucional essas garantias. Só eles têm, mais ninguém. São 3 as garantias dadas aos membros da magistratura: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Professora, o que significa vitaliciedade? É a mesma coisa de estabilidade? Não. Deixa eu abrir aqui um slide para a gente esquematizar isso. O que diferencia a vitaliciedade da estabilidade? A vitaliciedade é garantia dos magistrados e não se confunde com a estabilidade prevista no 41 da Constituição. Essa daqui é dada a todos servidores públicos. São os servidores administrativos. Juiz não é servidor administrativo, juiz é servidor político. Então, não tem estabilidade, tem vitaliciedade. Muito bem, o que diferencia? A vitaliciedade é aquela garantia de que o magistrado só pode ser retirado do cargo, ou seja, só pode perder o cargo, por meio de um processo judicial transitado em julgado. Então, são 2 critérios, né? Um processo judicial transitado em julgado. Ou seja, juiz perde o cargo por decisão liminar, por decisão provisória? Não, somente por decisão definitiva.
do Poder Judiciário. Então, obrigatoriamente é decisão judicial. Isso significa que o juiz pode ser mandado embora por processo administrativo? Resposta: não. Juiz não pode. É exatamente isso que diferencia a vitaliciedade da estabilidade. Na estabilidade, o servidor ele pode ser mandado embora por processo administrativo disciplinar. É o que nós chamamos de PAD. Tudo bem, é um processo em que tem garantia de ampla defesa, mas não é a mesma coisa de uma decisão judicial, de uma autoridade investida de poder jurisdicional. Então, o servidor estável, ele pode ser mandado embora por um processo administrativo. O juiz, que é vitalício, os membros da magistratura no geral, não, eles só podem perder o cargo, ou seja, tecnicamente ser demitidos, por processo judicial com trânsito em julgado. Tecnicamente nem é demissão, porque o juiz, quando perde o cargo, ele acaba sendo aposentado compulsoriamente, né? Continua recebendo. Muito bem. Então, a perda só por processo judicial transitado em julgado, e ele adquire esse direito após 2 anos de efetivo exercício do cargo. Já a estabilidade, ela é adquirida após 3 anos de efetivo exercício do cargo. Então, a vitaliciedade, só processo judicial e o prazo de 2 anos. A estabilidade, processo administrativo, prazo de 3 anos. Muito bem, essa é a garantia da vitaliciedade dos magistrados. Somente sentença judicial transitada em julgado pode fazer com que um juiz perca o cargo ao qual ele está vinculado. O que é a inamovibilidade? A inamovibilidade nada mais é do que o direito que o magistrado tem de não sair do local em que ele está alocado sem que ele queira. Ou seja, ele não pode ser movido na estrutura administrativa da carreira sem que ele concorde com essa movimentação. Então, ele não pode ser tirado de um lugar para o outro sem que ele concorde. Os demais servidores, não, eles podem ser literalmente, né, movidos de um lugar para outro. O juiz, não. Agora, existe exceção, professora? Cuidado! Juiz pode ser movido? Pode, desde que haja, isso daí vem despencando em prova, 2 situações. Primeiro, maioria absoluta do tribunal ao qual ele está vinculado. Então, se maioria absoluta do tribunal ao qual ele está vinculado dizer que ele vai sim ser movido para outro lugar, aí ele pode. Mas também não é só a maioria do tribunal. Quem pode mover juiz após a emenda 45 é o CNJ. Isso não cai em prova, despenca. Cuidado. Então, claro, em ambas as situações vai ter uma questão de interesse público, mas é possível, à exceção, juiz ser movido, ser tirado do seu lugar e ser realocado em outro local da carreira, ou por deliberação do tribunal ao qual ele está vinculado, por meio de maioria absoluta dos membros, ou por meio do CNJ. E, por fim, a última garantia, que é a irredutibilidade de subsídios. Começa que juiz, nos termos do artigo 37 da Constituição, recebe subsídio. E o que é subsídio? Subsídio não se confunde com vencimento, porque subsídio é uma parcela única. Então, o juiz, no olerite dele, não vai vir, tem abono, tem gratificação, tem verbas indenizatórias que decorram do cargo, não tem, é uma coisa só. Salvo algumas verbas indenizatórias deste caráter, efetivamente, é que o juiz pode receber, como é o caso de diárias. Tirando as verbas de natureza tecnicamente indenizatórias, todas aquelas outras verbas, gratificações, abonos e vantagens, não são acumuladas pelos magistrados. Ou seja, subsídio é uma parcela única. Então, o salário do juiz, que é chamado de subsídio, não pode ser reduzido
nominalmente. E todos os membros da magistratura estão submetidos ao chamado teto constitucional. No frigir dos ovos, o Supremo Tribunal Federal é que acaba colocando o teto a todo o serviço público, porque os demais poderes também estão vinculados ao ministro do Supremo, que é o que tem o vencimento, ou tecnicamente, subsídio máximo dentro da estrutura do Poder Judiciário, e ele vincula todo mundo. Ninguém pode ganhar mais do que o ministro do STF. Então, as garantias são vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Agora, vedações aplicáveis aos magistrados. Juiz e os demais membros da magistratura, seja desembargador ou ministro, não podem exercer outro cargo público, salvo um de professor. Então, salvo um de professor, como a própria Constituição também no 37 autoriza, então ele pode. Salvo o cargo de magistério, ele não pode exercer, cumular outro cargo ou função pública. Também não pode receber qualquer valor a qualquer pretexto, sobre qualquer tipo, alguma ajuda de custo, alguma participação para atuação no seu processo. Juiz não pode ser filiado a partido político. Juiz não pode ter filiação partidária, exatamente pela função imparcial que deve exercer no exercício do cargo. Também não pode receber, nem para participar do processo, vantagens, nem algum tipo de mesada, né, que, digamos assim, que socialmente ficou conhecido como mensalão, esse tipo de coisa, não é possível de nenhuma entidade, nenhum órgão, nenhuma pessoa. E é claro, né, receber uma mesadinha, um auxílio, mesmo que não seja para atuar num processo, mas que seja ali mensalmente, é totalmente vedada, e é óbvio. Mas não é isso que cai. O que cai é importantíssimo aqui, que a doutrina chamou de quarentena, mas não tem nada de 40. Quarentena dos membros da magistratura. Cuidado. É vedado aos juízes exercer, juízes em sentido amplo, ok? Magistrados, em todas as suas esferas. É vedado, então, aos membros da magistratura exercer a advocacia no tribunal do qual se afastou ou se aposentou por um período de 3 anos após o afastamento ou a sua aposentadoria. Eles chamam isso de quarentena, e são 3 anos. Cuidado. Então, se o desembargador, se o ministro, ele se afastou ou ele se aposentou, ele não pode atuar naquele tribunal por um período de 3 anos. Cuidado com essa questão, que também é muito importante. Vamos fazer um pequeno intervalo e em seguida a gente retoma com o Poder Judiciário.